nosso tema desse episódio do programa In Company é recuperação judicial e falência. Eu estou aqui com o nosso especialista, o advogado, o empresário Arnaldo Lázaro. Arnaldo, explica direitinho pra gente, né? A diferença, recuperação judicial, a empresa que está numa situação bem complicada, mas ainda há chance. E a falência não tem mais chance de nada, é isso? Isso, Mara. Olá a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast. A recuperação judicial e a falência são fases distintas, né, e são institutos utilizados para situações também diferentes. A recuperação judicial é o momento que a empresa já compreende que tem uma dificuldade financeira e econômica muito grave. E aí ela pode optar por entrar com a recuperação judicial para tentar salvar o negócio, preservar os empregos, né, e a função social da empresa, que é o desenvolvimento social como um todo. Já na falência, é um momento que já se constata que não tem mais saída, né? Que a dívida que a empresa já carrega consigo é muito alta e ela já não tem força para sobreviver. Então, aí é necessário que se decrete a falência, onde aí sai a figura dos proprietários, dos donos, entra a figura de um administrador judicial, que vai buscar o que resta ainda de patrimônio para pagar as dívidas. Como é que a situação econômica do nosso país pode interferir diretamente nessas questões? A relação é muito próxima, porque se um país está em crise financeira ou passa por um período de dificuldades econômicas, como vários países já passaram agora recentemente na pandemia e estão ainda passando, você tem aí um descompasso que afeta as empresas. Então, nós estamos vivendo do ano de 2023 para cá uma condição de juros muito altos. Então, todos aqueles endividamentos que as empresas fizeram lá em 2020, 2021, naquela transição da pandemia, a conta chegou. Eles vão ter que pagar esses endividamentos que eles fizeram. E esses endividamentos estão vindo carregados com muitos juros e com uma carga tributária muito alta. Então, as empresas não estão tendo capacidade financeira de arcar com essas responsabilidades. Então, muitas delas, algo como 70% de aumento de recuperação judicial em relação ao ano de 2022. Então, isso demonstra que, se um país está em crise econômica, as empresas, elas provavelmente também vão ser afetadas. E a gente tem alguns dados, eu vou ler aqui, porque minha memória não está muito boa, né, minha gente? Então eu preciso ler. O setor de serviços foi o responsável pela maior parte dos requerimentos de recuperação judicial em 2023, com 651 pedidos. E o comércio apareceu em segundo lugar, com 379 solicitações. Por outro lado, as micro e pequenas empresas foram as que mais demandaram por recuperação judicial, com 939 pedidos. Em seguida, os médios negócios, com 331, e os grandes, com 135. Você veja que todos os segmentos empresariais foram afetados pela crise pós-pandemia, né? Os mais vulneráveis, aqueles mais frágeis, demonstraram o maior número de recuperações judiciais. São números que demonstram que o empresário está buscando salvar a sua empresa, né? E quando ele não consegue, o próximo caminho é a falência. As falências já tiveram alta, né? No ano passado foram 983 pedidos. Antes, em 2022, 866, um aumento de 13,5%. E, novamente, as micro e pequenas empresas puxaram a alta, né, 546, seguidas pelas médias, 231, e pelas grandes companhias, que chegaram ao total aí de 206. O setor que mais demandou aí pedidos foi o de serviços também, né, Arnaldo? 373. É o setor mais frágil da economia, né? O setor de serviço, ele sempre é o setor mais afetado, porque é o setor que demanda uma relação de investimento muito rápida, né? E são pequenas empresas, então eles de fato são mais afetados. Arnaldo, quais são os principais critérios e procedimentos para a empresa requerer a recuperação judicial e quais são as diferenças entre a recuperação judicial e a extrajudicial? Pois é, a recuperação judicial, como o nome próprio diz, você demanda o Poder Judiciário. Você faz um pedido ao juiz que ele autorize que a sua empresa entre nesse modelo de recuperação judicial.
E o extrajudicial, você não leva o assunto para o Poder Judiciário, mas em ambos os casos, o objetivo é tentar renegociar dívida. Então, o que o empresário faz? Ele chama os seus credores para oferecer a eles um plano de recuperação. Então, lá vai ser discutido o tempo que vai pagar aquelas dívidas, a redução dos encargos, dos juros, né? Então, ele demonstra que se os credores der ao empresário, à empresa, tempo e diminuir os juros que estão embutidos ali naqueles débitos, o empresário consegue pagar todos e a empresa se recupera. Essa é a filosofia. Então, tanto vale para o ambiente judicial como extrajudicial. Agora, qual é o momento certo para se iniciar esse processo de recuperação judicial? Olha, e é uma pergunta importante porque o empresário ele tem que observar bem isso. Existe uma situação onde o empresário perceber que o valor da sua empresa já é menor do que a sua dívida, ou falando de forma contrária, que a sua dívida é maior do que o patrimônio da empresa, esse é o momento ideal de fazer uma recuperação judicial. Só que antes disso, o empresário pode buscar diversos mecanismos de captação de recursos. Então, você pode fazer adiantamento de recebíveis, você pode emitir debêntures, você pode fazer venda das suas cotas sociais, ou seja, trazer investidores para a empresa. Você tem os certificados que você pode negociar, que é o certificado rural e o imobiliário, que é você emitir dívidas, né, para o mercado. Então, você tem como se autofinanciar antes de pensar numa recuperação judicial. Porque a recuperação judicial, Mara, é o remédio mais amargo no ambiente empresarial. Você vai ter um juiz dentro da sua empresa, Você vai convocar o juiz que participe do dia a dia da sua empresa. Então, assim, tudo que acontece na sua empresa, o Poder Judiciário vai ficar sabendo. Você vai envolver todos os credores em uma sala para negociar com todo mundo. Ou seja, você vai se tornar muito frágil diante dos seus credores, né? Tem os benefícios que a gente está conversando aqui, mas deixa efeitos colaterais. Nenhuma empresa passa por um processo de recuperação judicial sem ter esses efeitos que são muitas vezes muito duros, né? Não só para a empresa, também como para os empresários. Arnaldo, quais são as principais consequências para uma empresa que ela não consegue se recuperar judicialmente e a decretação no caso de que a empresa ela está falida? Pois era muito comum no Brasil que as empresas que entravam em recuperação judicial, elas eram um estágio ali de pré-morte, porque elas não conseguiam sair da recuperação judicial, né? Elas entravam, mas era quase uma sentença já antecipada que elas iam para a falência. Né? Hoje a lei mudou, a lei inovou alguns mecanismos, e principalmente na relação da negociação com os credores. Então, hoje, as empresas que entram em recuperação judicial, boa parte delas já está conseguindo sair do outro lado lá da ponte, renovadas, né? E consegue se recuperar de fato. Mas quando isso não acontece, o caminho é a falência. E aí, na falência, sai a figura do empresário como dono da empresa e entra um gestor judicial, né? Um administrador judicial. E aí não se produz mais nada. A empresa, ela para suas operações, olha para o saldo que tem, os imóveis, os bens, os recursos financeiros, e olha para os credores. E aí vai dividir esse saldo positivo com quem tem direito a receber. Os empregados, os fornecedores, pagar imposto, e todo mundo não vai receber. Cada um vai receber um pedacinho e, na verdade, no mundo prático, muitos não recebem. Quando a empresa vai à falência, quase nenhum credor recebe. Ok, Arnaldo, muito obrigada, né, pelos seus detalhes, pelas suas informações. Você que está acompanhando a gente, gostou desse conteúdo? Tem mais, viu? Tem mais episódios no nosso canal, no canal Incompany, não é isso, Arnaldo? O nosso canal traz esse objetivo. A nossa missão é levar até vocês informações do mundo empresarial. E aqui é apenas um retrato do que tem de aprendizado aí do mundo empresarial.